Criado em 1998, o Instituto Oju tem atividades voltadas para adolescentes, jovens e mulheres negras, moradoras de favelas e de áreas de baixo desenvolvimento humano. O objetivo é resgatar e ressignificar a memória negra e indígena na sociedade brasileira. Para falar sobre essa iniciativa, convidamos a pesquisadora e presidente do Instituto, Cacá Portillo. Cacá, obrigado por ter vindo. Prazer te receber aqui. Mas me conta, 1998, imagino que você deveria ser uma criança, né? E vocês já iniciaram esse projeto, como é que foi isso? Em 1998, lá no Morro da Mangueira, na Candelária ali, mais ou menos, nós estávamos com as meninas e mulheres do morro, né? A tia Kelly, que é a nossa madrinha, e outras mulheres que se reuniam para dar aula de reforço escolar. Isso? Com quantos anos essas meninas? Nós estávamos entre 13 e 14, elas mais velhas, né? Elas eram as nossas mais velhas. E a gente aprendia na escola e ensinava na ONG. E assim a gente foi crescendo, entendendo que a gente precisava resgatar a história dos becos e das vielas, porque os becos e as vielas do morro têm o nome dos nossos avós, tataravós, e a gente começou a querer buscar essa história, resgatar. E com isso a gente começou a desenvolver projetos na área de moda, de desfile, de design, e conceito, literatura, poesia, e fomos montando a ideia, né? O Oju começou a crescer e se entender como uma entidade que foi fundada, né, burocraticamente em 2012. Agora, que histórias vocês descobriram nesses becos e vielas? Então, a gente descobriu muita coisa porque o saber do morro, né, esse saber tácito, essa oralidade, ele é de uma riqueza tão profunda que às vezes a gente no cotidiano não dá valor. E a gente começou a escrever livros e começou a ver as imagens antigas dos nossos avós, as estampas que eles usavam nas roupas, a forma de fazer as roupas, a forma de falar. E a gente começou a entender que era importante o saber acadêmico, mas também era tão importante quanto o saber da nossa comunidade. E a gente começa a resgatar formas de falar, né, como as vovós se comunicavam com a gente, e a entender que era importante a gente manter viva essa memória. De onde vem essa consciência e esse entendimento da importância de fazer isso? Então, eu fui criada por uma mulher negra, né, empreendedora, que foi a mãe Jacinta, que hoje é falecida, mas que me ensinou muito, né? Ela sempre me ensinou que o que o negro tinha de mais valoroso era a palavra e a memória. E ela sempre colocou todos os meus referenciais. Eu não posso dizer que eu me descobri negra, né? Eu cresci negra por conta dessa consciência que ela me deu. Então, através dessa consciência, eu cresci entendendo que eu precisava, de alguma forma, buscar a valorização dessa cultura. Porque toda vez que eu entrava com ela no mercado ou em qualquer loja, ela era seguida pelos seguranças. E, silenciosamente, eu percebia isso e tentava buscar formas de nos valorizar como seres humanos, para que isso não acontecesse com outras pessoas. Aí, na prática, nessa época, além do reforço escolar, né, que vocês faziam, o que vocês começaram a fazer na prática a partir desse entendimento? Então, a gente começou a fazer leitura e aí a gente entendeu que essa leitura não podia ser uma leitura comercial, né? Ela tinha que buscar essas histórias. A história da tia Jacinta, da tia Vanice, da tia Marina, da tia Neuma. E não só da tia Neuma, da tia Zica, que são mulheres já conhecidas na Mangueira, mas de outras mulheres, como a tia Alice, que quase ninguém deu valor a essa história, mas ela que começa toda a história social no Morro da Mangueira, e depois ela é afastada dessa história. Então a gente começou a buscar essas histórias dos mestres, dos griots, das tias, que construíram o saber, né? Que construíram a estrutura que o morro tem hoje,
que não foi o governo que levou, né? Foram essas mulheres que organizaram essas estruturas para chegar água, chegar luz, chegar esgoto. Então, na ausência presente do Estado, né, com a polícia, elas construíram todas as estruturas que nós necessitávamos para sobreviver de uma maneira humana, né? Então, você está falando em mulheres, aí eu fico pensando, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, né? Mas na prática, nas comunidades pobres, a realidade é outra, né? Que quem está à frente de tudo são as mulheres, inclusive quem vai enfrentar a polícia, né? Quando a polícia entra na comunidade, são as mulheres para defender seus filhos, seus maridos e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa lógica, né, de organização social que é tão invisibilizada, né, que ninguém fala sobre isso, mas que na realidade, dentro das comunidades, dentro da comunidade negra, é tudo muito diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente costuma dizer, né, e aí a gente apanha um pouquinho, que nossa história não vem do feminismo, né? Porque a nossa pauta, a nossa agenda, ela antecede qualquer estrutura que foi cunhada pelas mulheres brancas, né? Então, a agenda do feminismo não nos contempla por causa disso. Porque quando a gente faz um aprofundamento através do Centro de Altos Estudos que o Instituto Toju mantém sobre a história do matriarcado que surge na África e se mantém em várias sociedades até hoje, a gente entende o elo que liga, né, essa história africana à nossa história brasileira, né? E aí, dentro da favela da Mangueira e outras favelas que a gente atua, a gente entende que essas mulheres chefes de família que organizam toda a estrutura, todo o sistema de gestão, né? Elas que administram aquele salário mínimo para que tenha alimento e provisão naquele lar durante os 30 dias do mês. E se vira nos 30 mesmo, porque a gente sabe que dentro dessa economia nós não estamos contemplados. Então, a gente resgata essa história até da questão educacional, né? São as mulheres negras que educam, inclusive as crianças brancas, né? E aí a gente reivindica esse lugar. Elas até amamentam, né? Amamentam. As crianças brancas. Então, essa construção educacional é dada pelas mulheres negras e invisibilizada. Que nós educamos, mas ninguém fala sobre isso, né? Nós gerimos, nós organizamos. E aonde está essa história? Que não está contemplada em nenhuma agenda. E aí a gente precisa reivindicar essa agenda preta dessas mulheres que empreendem desde o início, desde quando elas chegaram aqui. A gente achou um documento, que é uma carta régia de 1712, a datação, dizendo que aquelas determinadas escravizadas, elas eram indomáveis, não serviam para o serviço doméstico. Tinha que arrumar uma outra forma de colocar essas mulheres para fazerem alguma coisa. Então, elas vão para as praças e fundam as feiras livres. Ninguém diz que as feiras livres são organizadas pelas mulheres negras. Elas vão para as praças e começam a vender os quitutes e são demonizadas pelas freiras. Por quê? Porque as freiras também vendiam doces. Então, era uma concorrência violenta. E aí, enfim, a gente está reivindicando essa agenda nossa, dessa pauta, dessa mulher que já trabalha e empreende desde sempre. Pois é, está aí invisibilizada, né? Como tudo que se refere à cultura negra. Vamos ver um pouquinho aqui do Instituto Toju. Queria que você fosse assim, comentando, você vê ali que tem curso de turismo, enfim. A gente tem vários cursos de formação, né, que o eixo de trabalho nosso é educação, cultura e economia. E aí a gente tem cursos de formação sempre voltados para a população negra, entendendo negros, pretos e pardos, né? E esses cursos são cursos profissionalizantes ou de formação. Então a gente tem o ICA, que é o curso de inglês cultural afrocentrado, que é um curso que trabalha com a desblindagem cognitiva que os traumas do racismo causou à população negra que não consegue aprender o idioma. Então a gente trabalha desblindando.
e instrumentalizando no idioma. O curso de turismo afro-reverenciado, ele reivindica o território do Rio de Janeiro, essa história, essa narrativa preta dentro desse território, formando guias, que são meninos do Degase e outras pessoas também que participam, dando para eles um novo viés de trabalho, né? Uma possibilidade de rentabilizar contando sua própria história. Temos o História Geral da África, que foi o nosso primeiro curso de formação, que está em vias de se tornar uma pós-graduação, já é reconhecido pelo MEC, está na fase final de reconhecimento de turmas. E a gente tem seminários, hoje nós temos um preparatório para o curso de mestrado para negros e brevemente estaremos lançando um preparatório para a prova da ordem, também para a população negra. Olha, não é pouca coisa não, hein? Hoje a gente tem 16 projetos, temos o Afro Incu, que é um projeto de inclusão de negros e negras nas plateias dos teatros do Rio de Janeiro. Só em 2017 a gente ocupou 6.500 lugares, né, levando pessoas, às vezes, pela primeira vez ao teatro, priorizando os espetáculos que tenham a temática negra, mas a gente vai a outros espetáculos também, quando não tem, né? Mas, graças a Deus, né? Ultimamente tem tido bastante, né? Tem se proliferado. Bastante com otimismo, né? Porque deveria ter muito mais. Mas, pelo menos hoje em dia, a gente já tem algumas produções acontecendo, né? Exatamente. Tem vários, até inclusive dentro do curso História Geral da África, os alunos têm que entregar uma contrapartida para a comunidade, né? Porque a gente é sociedade de troca, né? O matriarcado é uma sociedade de troca. Então, eu te dou a possibilidade de você resgatar um conhecimento que já está dentro de você e você reverbera, né? Você dissemina esse conhecimento através de uma troca. Então, eles têm desenvolvido também argumentos para o cinema, para o teatro, e aí a gente viaja, né? Então, quero continuar falando sobre isso, sobre troca, que isso é muito importante, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco. Eu vou para o intervalo, mas é rapidinho, num piscar de olhos, não sai daí.